Nasci no Rio de Janeiro, mas com 8 anos de idade, por questões da profissão do meu pai e da minha mãe, que foram transferidos para o interior do Pará. Foi a primeira relação que eu tive direta de um menino saindo de uma cidade, né, grande e ir diretamente para uma cidade do interior da Amazônia. Mais um episódio do podcast Inspiradores. Hoje o nosso convidado especial é o secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, Eduardo Taveira. Seja muito bem-vindo. Espaços como esse para falar para além do trabalho, né? Então, acho que é um desafio. Eu acho muito interessante fazer essa reprogramação para a gente inspirar as pessoas, porque eu também fui inspirado por muita gente, né? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Inspiradores, esse espaço em que a gente abre aqui o microfone, as câmeras, para contar, ouvir um pouco mais da história por trás de grandes personalidades, de pessoas que estão aí à frente de funções estratégicas, de grandes empresas, para que elas possam contar de uma forma natural, tranquila, leve, quem elas são como pessoas e como elas chegaram até o lugar onde elas estão hoje. Hoje o nosso convidado especial é o secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, Eduardo Taveira. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Inspiração. É um prazer enorme receber você aqui e agradeço desde já por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Olha, eu que agradeço. Primeiro, é um prazer grande estar aqui. A gente conversava antes de entrar sobre espaços como esse para falar para além do trabalho, né? Então, acho que é um desafio, porque a gente só tem mente voltada para trabalho, e acho muito interessante fazer essa reprogramação para a gente inspirar as pessoas, porque eu também fui inspirado por muita gente, né? Então, parabéns, estou à disposição para a gente seguir aqui esse papo. Legal, já que você falou que foi inspirado por outras pessoas, por outras personalidades e que você conheceu a história, um pouco como o que a gente vai fazer aqui hoje com você, quem foram as suas inspirações que te encaminharam para a carreira que você tem hoje? Olha, dividiria em duas, né? As inspirações daqueles que eu li e daqueles que eu conheci, né? Então, daqueles que eu li, eu tive uma influência muito grande de autores amazonenses, como o Leandro Tocantins, como o Márcio Souza, como o professor Samuel Bestimol, né? Que é uma grande inspiração, né? Os meus professores também, eu sou formado em Ciências Sociais pela UFAM, antropóloga Celda Vale, professora Marilene Correia, cientista social, professor Renan Pinto, né? Então, fui formado ali na década de 90, estava uma efervescência muito grande, né, a respeito da redemocratização, das eleições, né, Plano Real, né, movimento Caras Pintadas, né? Então era um ambiente que o Brasil estava se descobrindo, né? E eu, um jovem, né, num curso de Ciências Sociais, né, tentando entender um pouco, né, quem era a gente na perspectiva não como indivíduos, né, mas na perspectiva como sociedade. Então, acho que a soma, né, desse ambiente, dessas pessoas lidas e dessas pessoas que foram essas influências, essas referências, ajudaram cada um com um tijolinho a formar quem eu sou hoje, né? Que legal, eu tive a oportunidade de ser aluno de todos eles também, como estudante de mestrado mais recentemente na UFAM. Professora Celda, uma querida, uma mente brilhante, professora Marilene, que me influenciou tanto pessoalmente como pela leitura, né? Usando essa mesma analogia que você fez, porque ela é uma dela, referência, Metamorfoses, né? eu acho que é Fantástico. fundamental para poder entender essa realidade da Amazônia. Não entender, mas pelo menos ter ideia de quão complexa é, né? Então, é muito fantástico. importante. Agora, você não é daqui do Amazonas, né? Eu queria que você contasse como foi essa tua trajetória para estar aqui, se apaixonar pela Amazônia, estudar a Amazônia e fazer do estado do Amazonas a sua casa. Você sabe que essa é uma pergunta difícil quando as pessoas falam para mim assim, da onde você é? Também tenho que separar em duas. É da onde eu nasci e da onde eu cresci. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas com 8 anos de idade, por questões da profissão do meu pai e da minha mãe, que trabalhavam na Vale do Rio Doce, foram transferidos para o interior de Belém, interior do Pará, né, próximo a Belém, em Barcarena,
para trabalhar numa empresa chamada Albras, e a gente foi a primeira relação que eu tive direta de um menino saindo de uma cidade, né, grande, né, morava em Ramos, Olaria, zona norte do Rio, né, e ir diretamente para uma cidade do interior da Amazônia, né, do interior do Pará. Mas foi extremamente importante, né, para a minha vida, porque eu fui criança na Amazônia. Né? Eu fui criança no Igarapé, eu fui criança nas trilhas, eu fui criança com os amigos que conheciam muito mais aquela realidade do que eu, então isso foi muito apaixonante. Com 12 anos, eu saí praticamente de lá e me mudei para Manaus, né, com os meus pais. Então, a minha infância e adolescência é amazônica, né? Tanto é que eu brinco, né? Se me soltar no Rio de Janeiro sem o Waze, né, eu não consigo chegar a lugar nenhum, porque as minhas referências são daqui, as minhas amizades são daqui, né? Os meus amigos de escola são daqui. Então, essa é a pergunta. Então, assim, eu não escolhi vir para a Amazônia, eu não escolhi vir para Manaus. Eu fui trazido para cá, né? E uma vez aqui, né, minhas raízes, elas ficaram. Então, eu não me vejo como sendo uma pessoa de fora, né? Eu me vejo exatamente como uma pessoa daqui, né? Então, isso por isso que eu falo da dificuldade de responder essa pergunta, porque tem vezes, até para evitar essa explicação toda, eu falo, de onde você é? Não, eu sou do Amazonas. Aí pronto, aí resume, resolve, né, toda essa bagunça de narrativa, né? Mas é isso. Eu sou do Amazonas, só não nasci aqui, mas cresci aqui. Então, não tenho outra referência na minha memória. Que coisa boa, né? Tem pouca gente que consegue entender a dimensão do que é ser criança na Amazônia. Eu queria que você trouxesse aí as lembranças que você tem na sua memória de momentos dessa infância que algumas pessoas não têm acesso, não conseguem entender exatamente do que se trata. Eu sei porque eu sou do interior também, mas eu queria que você compartilhasse um pouco com quem está nos assistindo. Olha, é interessante, né? Essa primeira infância até os 8 anos, né? A gente já vivia num bairro que era relativamente perigoso por causa de tráfico de drogas, morava próximo ali ao Morro do Alemão. Então, ir à rua, sair de casa era uma coisa muito bem programada, né? Para que você tinha horário, tinha tudo. Então, nunca foi muito confortável, né? Você tá na rua jogando bola, ainda que, né, tu fizesse, até por causa da idade, né? E também por causa dessa realidade, né? E isso é a primeira coisa que eu me dei conta quando eu vim para o interior do Pará. A gente morava numa casa que não tinha vizinho, era floresta, né? Acordava com os macaquinhos caindo em cima do telhado, né? Então, aquilo foi algo extremamente impactante. Eu lembro muito dessa sensação de você não ter muros, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que pira a tua cabeça como criança, né? E a segunda é que essa questão de ter essa... E isso é uma coisa que como criança você pensa, né? De você brincar no barro, de você amarrar uma corda num carrinho, sair puxando para passar na lama, né? Voltar sujo, encardido para casa, né? E você ter dificuldade de tirar das unhas aquele barro que você ficou o dia brincando lá, é uma coisa assim fantástica. Eu acho que eu não vejo. E há outras que me marcam muito são os cheiros e sabores. Então, o cheiro do cupuaçu, a primeira vez que eu senti, foi uma coisa assim indescritível. O cheiro, porque em geral, quando você está na cidade, você tem isso tudo já processado. Ainda que a gente esteja falando da década de 80, né, com menos processados que isso, mas no Rio de Janeiro você, né, maçã, uva, pêssego, você ia nas feiras da rua, conseguia ver, mas você tirar do pé, você quebrar na hora, você, né, simplesmente estar no teu quintal, pegar uma fruta da árvore, colher da árvore. Então,
essas coisas me fizeram muito entender essa dinâmica da imensidão da Amazônia, mas não é uma imensidão distante, não, uma imensidão de não ter limites de propriedade, né? Do ponto de vista de que aquilo, né, é restrito, né? Então, você vê que o mundo é o teu quintal, o teu mundo é o teu quintal, cara, isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Então, essa foi a primeira descoberta, né? Pegar uma bicicleta, você passar o dia rodando de um lado para o outro, ir de bicicleta ou andando para a escola, voltar, né? Então, era um momento que eu lembro com muita alegria, porque de fato você entende essa perspectiva da noção da liberdade, né? Essa liberdade de ir. E de ir não é andar 5 minutos, andar 10 minutos, né? Andar 30 minutos, né? Então, e durante aquela caminhada, conversar com os amigos até chegar na escola, né? Em geral, os amigos da escola eram os amigos que eram vizinhos também, porque era pequeno. Então, isso foi muito, muito importante na minha vida. Ser criança no interior da Amazônia foi algo que mudou minha vida. E quando você veio aqui para Manaus, que a realidade era bem diferente daquela que você tinha na região antes de chegar aqui, com o que você se deparou? Quais foram, né, as dificuldades de adaptação, que aqui é a realidade mesmo, ainda sendo uma cidade relativamente com a realidade próxima ali dentro da Amazônia, mas com uma estrutura urbana, uma forma de viver, uma estrutura completamente diferente, a gente sente o impacto, né? Como é que foi esse impacto para você? Antes de vir para cá, eu ainda passei alguns meses no Rio de Janeiro. Depois que eu tive muita dificuldade de me adaptar, porque já tinham se passado ali 5 anos, né? Então a situação era muito difícil e logo meus pais vieram para cá por uma oportunidade de trabalho. Quando eu vim para cá, para Manaus, eu achei a cidade muito mais próxima do que era a cidade do Rio de Janeiro do que onde eu morava, né? E a gente está falando de Manaus da década de 90, né? 91. É uma cidade ainda bem menor do que era hoje, né? Mas já uma cidade grande, né? Uma cidade estruturada. Ah, eu tive um certo impacto em relação a isso, porque você não tinha essa mesma estrutura, né? Era asfalto, né? Já era, né, de carro para a escola, de ônibus para a escola. Andava muito de ônibus aqui na cidade, muito de ônibus, né? Ali o Terminal 1, então, Constantino Neri, andava demais, né? Porque estudei parte ali do ensino médio ali no centro, né? Benjamin Constant, né? Depois eu fui para o estadual, então aquela ali era a minha vida ali, né? Antes de ir para o UFAM, né? E aí depois, quando eu fui para o UFAM, já passei a conhecer o terminal da Cachoeirinha, então já era... Mas aquela ali era a minha área. Mas, de fato, mas, por outro lado, uma das coisas que me fez trazer Manaus para essa familiaridade foram os sabores, né? Como que isso marca a infância, né? O cupuaçu, o açaí, a abacaba, né? Como o peixe, né? Apesar de Belém você, né, ali interior, ali mais próximo ali de Belém, você come muito peixe de água salgada, né? Mas você também tem bastante peixe de água doce. Então, como isso acabou me conectando. Então, eu fui pego novamente ali pela boca, né? Pelo cheiro e tal. Mas uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção em Belém, porque eu não morava em Belém, morava ali em Barcarena, né? Ali 2 horas de barco, e que me pegou também o coração aqui foi a história de Manaus, né? Então conhecer ali o porto, conhecer o Teatro do Amazonas e entender aquele processo, né? Toda a importância que Manaus teve no período da borracha, né? Toda a importância cultural, né, daquele momento e também os problemas sociais enfrentados, né? A maneira como Manaus foi crescendo de costas para o Rio, né? Então, isso tudo começou a aguçar a minha curiosidade a respeito dessa compreensão da onde eu estava, né? Então, isso foi muito impactante para mim. E
estudar em escola pública também ajuda muito a gente entender e sair de bolha, né? Muito. Porque a escola pública você tem um monte de tudo. E década de 90 a escola pública não era uma escola. As pessoas ainda devem lutar por qualidade em escola, infraestrutura, é lei, tem que ser cobrança. Mas, nossa, se a gente pega o que era a escola na década de 90 pública e vê o que são as escolas públicas hoje, a gente está num outro nível, né? Tem escolas públicas que eu vou visitar, não deixa nada a desejar, ou tem até estrutura melhor do que algumas escolas particulares, né? Mas aquela época era muito ruim, ou seja, não tinha ar-condicionado, não tinha carteira, não tinha material. Eu lembro que os professores passavam o livro, se você compra, se não compra, tem que tirar xerox. Então, era uma realidade muito distante. Mas aquelas amizades ali, né, de diferentes áreas da cidade que se encontram no centro, né? Aquela convivência ali nas praças do centro, né? Então a praça ali do IEA, praça da polícia, né? Na época do estadual. Então isso foi muito importante. Foi muito legal também do ponto de vista dessa formação. Então, novamente, ter vindo para cá como criança do interior, encontrado todas essas conexões, né? E ainda assim, visto nas pessoas que estavam lá comigo, meus colegas, né? De várias realidades, nas mesmas dificuldades, nas mesmas condições, mas com os mesmos sonhos, né? Querendo ser alguém na vida, né? Querendo. Isso foi muito encantador. Então, apesar, obviamente que a gente entende assim, né? Não foi uma adolescência fácil, né? Do ponto de vista de acesso às coisas, mas ela foi muito rica do ponto de vista dessa experiência. Hoje a gente consegue ver, né? Dessa maneira, né? Então, eu gostei de Manaus por causa disso, né? Manaus era uma cidade em pleno crescimento, em crise de identidade, né? Meio que no meio do caminho, não sei se quero ser Porto de Lenha, se quero ser Liverpool, né? Poderia ter escolhido ser Porto de Lenha, mas isso é uma outra conversa. Mas teria, né? Mas isso passa muito para a vida das pessoas, passa muito para a maneira como as pessoas veem a cidade, veem a floresta. E cada vez mais me aguçou a curiosidade de buscar essa resposta naquilo que eu tive um pouco no Pará, né? Nossa, mas para além de Manaus, o que a gente tem? Né? Eu sei que aqui é uma cidade-estado, mas a gente está no meio do maior estado brasileiro. O que tem para além de Manaus? Né? Então, essa foi a inquietação que me levou para a universidade, que me levou a escolher assim, o curso que eu escolhia, porque na minha época, né, você não tinha muitas opções de curso superior. E eu não tinha condição de pagar um curso particular. Então, ou era público ou era pública. Né? Então, naquela época, você tinha a UTAM e você tinha a UA, que agora é a UFAM. Né? E, obviamente, quando você vê o rol de cursos que tem lá, eu nunca me vi fazendo direito, né? Nunca me vi fazendo medicina, talvez não tivesse nem condições para passar em medicina, por causa de toda a estrutura ali da minha vida naquele momento. Mas eu sempre soube que eu iria fazer algo relacionado às áreas de humanas, né? Então, eu fiquei na dúvida ali, filosofia, ciências sociais, né? Não tinha curso de psicologia na UFAM, que era uma outra área de interesse. E conversando com um amigo meu que já tinha feito ciências sociais, aí acabei me decidindo, e justamente com a inquietação de saber o que tinha para além de Manaus aqui nesse estado. Que coisa legal. Você falou algumas vezes nos seus pais. Eu queria que você Uhum, falasse um pouquinho pra gente qual que é a influência da figura do seu pai e da sua uhum. mãe na sua vida de um modo geral e na pessoa que você é hoje. Bom, interessante isso, porque os meus pais se separaram, eu tinha aproximadamente 12 anos e eu fui criado praticamente. Eu tenho um irmão gêmeo, ele não mora em Manaus mais, mas morou, está 15 anos fora de Manaus. Mas nós fomos praticamente criados pela minha mãe. Né? Então, minha mãe, professora, tinha dois empregos, né? A gente vivia de aluguel, então era uma coisa meio vender almoço para
comprar a janta, mas a minha mãe, ela marcou muito, e marca ainda hoje, que ela, graças a Deus, ainda é viva, porque ela sempre foi uma pessoa que ela nunca se deixou levar pelas circunstâncias. Então ela sempre foi muito positiva, ela sempre foi muito, vai dar certo, né? É isso que você quer fazer, mete a cara, faz. Então, eu acho que até hoje eu tenho um pouco disso, entendeu? De saber que mesmo que as coisas estejam ruins, do ponto você olha, você não vê saída, de alguma maneira, quando você se dedica, quando você se concentra, você consegue passar por aquilo e fica muito aprendizado. Então essa é a cara da minha mãe, né? Até mandar um beijo para ela, depois eu vou mandar o link para ela. Porque é isso, é uma coisa que ela sempre fala, né? Ela sempre fala, olha, as coisas vão se resolver, vão se resolver. Não adianta pensar no problema agora, as coisas vão se resolver. Não de uma maneira desleixada ou achando, mas de que não valia a pena, né, você gastar muito tempo pensando no problema, se você poderia gastar o mesmo tempo pensando na solução, sabe? É meio a questão do foco, né? Então, acho que isso foi uma parte que teve muita influência na minha vida, eu sei que na do meu irmão também. E essa parte de ter uma visão até mais. Isso é muito. Apesar de não conseguir, né? A gente acaba tendo muito foco, né? Mas minha mãe sempre me chamou a atenção pelo fato de conseguir entender a situação de várias perspectivas diferentes, né? Isso é muito legal. Eu uso muito isso no meu trabalho hoje, né? Então, isso é uma influência que vale até hoje como lição de vida. Coisa boa. E como é que é ter um irmão gêmeo? Isso é uma curiosidade que eu imagino que todo mundo pergunta, né? Porque a gente tem aquele estereótipo de, a gente vai se confundir, todo mundo tem que usar a mesma roupa. Como é que foi pra você, assim, crescer com alguém tão parecido com você? Imagino que seja, né? Até hoje. A gente é bem parecido até hoje, né? Engraçado que eu uso barba já há pelo menos uns 10 anos, 15 anos, e meu irmão usou recentemente, passou a usar recentemente, né? E a gente brinca, né? Pô, tu esperou pra ver se ia ficar bem, né? Porque aí é essa relação, era pra deixar né? ali, pra ver se colava. Ficou Exatamente. bom, então deixa ficou eu ir bom, lá então agora. deixa eu... Então tem essa relação. Acho que o mais legal de ser gêmeo é que você tem sempre um amigo. Então, por exemplo, nunca foi um problema, a gente mudou muito de escola, né? Por causa, né, dessa morar alugado, muda de bairro, muda de escola, né? Então tem muito e na época tinha muito isso. Não, aquela escola pública é melhor, então vamos tentar uma vaga naquela escola pública. Então, quem foi aluno de escola pública da década de 80, 90 sabe o que é isso. Então, a gente tinha. Então, eu nunca tive nenhum problema do ponto de vista assim, de ter o primeiro dia de aula. Vou estar sozinho na escola. Eu nunca tive sozinho na escola, entendeu? Então, sempre estava com meu irmão. Agora é engraçado, a gente, por outro lado, vai se acostumando, porque até hoje, né, inevitavelmente, você vê duas pessoas parecidas na rua, inevitavelmente você vai olhar. Você vai perguntar, nossa, são gêmeos. Então, isso é uma parte muito interessante da nossa vida. Então, ele está há 15 anos morando fora, e o que é interessante é que férias passadas eu passei com ele, então tem muita gente do círculo de amizade dele que nunca tinha visto, tá? Então tudo aquilo voltou de novo, né? Acho que é a mesma coisa quando ele vier para cá e a gente começar a andar junto de novo. Apesar dele ter ainda muitos amigos da época que a gente morou junto aqui, né? Até 15 anos atrás, a gente ainda tem essa questão de ser gêmeos como uma coisa que as pessoas ainda olham e falam, nossa, né? Quando eu morava aqui era incrível, volta e meia alguém chegava comigo e falava assim, o nome do meu irmão é Marcelo, né? E falava assim, oi Marcelo, tudo bem? Como é que vai? E aí tinha vezes que você responde, pô, eu não sou o Marcelo, eu sou o Eduardo, sou irmão gêmeo. Ele, nossa, ele não sabia e tudo mais. E você vê que a pessoa fica um pouco constrangida de ter errado e a gente, pô, de boa. Aí tinha vezes que a gente via que a pessoa, né? Ele falava assim, oi Marcelo, tudo bem? Oh, tudo bem, beleza. Aí eu ligava para ele, olha Marcelo, falaram contigo aqui no shopping, então depois tu dá um alô ali para... Se te perguntarem, fui eu que Tava lá, falei, tava então... tranquilo. Então tem muito essa brincadeira de gêmeos, né? Mas é isso, é você ter um irmão gêmeo. Eu acho que irmãos com pouca diferença de idade, né? Você acaba tendo um companheiro, né? Um amigo para a vida toda, né? E é incrível. Tem umas coisinhas de gêmeos também, de sentir
as coisas que o outro sente. Eu acho que isso é muito interessante. Eu lembro uma vez, eu estava no Benjamin, jogava basquete, torci meu tornozelo, mas torci feio mesmo, né? Os amigos tiveram que levar ali pro hospital universitário, ali no Boulevard. E aí teve que fazer imobilizar o tornozelo. Voltei para casa tipo de ônibus. Foi um negócio. E aí quando eu entro em casa, meu irmão tá visivelmente apreensivo, né? Aí ele abre a porta e ele fala assim, mano, eu fiquei preocupado que eu achei que você tinha sofrido algum acidente. Eu falei, eu sofri, olha para baixo, a minha perna engessada, né? Então tem essa ligação assim até hoje, assim, né? Então isso é interessante. É uma coisa que eu não sei se a ciência explica, mas Tem coisa tem que a essa ciência ainda relação. não explica, né? É... É. E por falar em ciência, secretário, Uhum, você, né, ingressou na universidade e finalizou o curso de Ciências Sociais e uhum, enveredou por uhum, uma busca por conhecer mais, entender mais a uhum, Amazônia, o desenvolvimento sustentável, o ambiente, no mestrado, na especialização também. uhum. Né, como é que foi esse seu processo de olhar para a ciência como um caminho para ajudar a entender ou amenizar as inquietações que você teve quando entrou em contato com a realidade amazônica? É uma boa pergunta, ou seja, porque assim, não foi acidental ter escolhido ciências sociais. Então, como eu falei, estava dentro daquele rol de opções, né, das minhas possibilidades e dos meus interesses, né? E obviamente que eu conhecia um pouco do curso, né? Tem até uma história legal que à época, um ano antes do vestibular, teve uma feira de cursos no Olímpico Curso, que a UEA, a UFAM apresentou os cursos, né? Isso até é uma dica legal, né? Voltar a fazer isso, porque era uma feira que cada centro acadêmico montou para explicar o que era o curso e tudo. Pô, imagina, foi muito legal, né? E me ajudou dentro dessas opções a escolher o curso de ciências sociais, né? Por duas formações. Eu tinha muito interesse na parte da antropologia, né? Que era pensava inicialmente que era de fato a minha vocação, né? Dessa questão de entender a história, né? Do porquê da cidade ser tão centralizadora, praticamente negar um pouco essa história cabocla, essa história tradicional, né? E também a área de ciência política, que me interessava, né? Ou seja, então a sociologia entrou depois na minha vida como eu falei assim, nossa, não, é a sociologia que liga tudo, entendeu? Muito influenciado, porque a minha primeira orientadora no PIBIC, né, foi a professora Marilene Correia, né? E eu lembro que não havia um estudo, assim, havia bastante estudo sobre a Amazônia, né? Mas eu estava muito interessado em entender processos econômicos, sociais, né? Imagina, eu tinha entrar muito novo na universidade também, né? E aí ela falou, olha, mas para entender isso, você tem que voltar várias casinhas atrás, né? Lê isso aqui primeiro. E na nossa época, né? Na minha época, pelo menos, ler isso aqui não é acessar o Google e procurar. Né? Passar horas na biblioteca, passar horas, né, Livros folheando. enormes e extremamente complexos, Complexo, eu né? lembro que hoje é uma capacidade que a gente quase não vê, porque não precisa, né? Mas eu lembro que grande parte dos meus professores faziam as citações do livro, né? Citando a página, citando o que o autor disse, tarará, 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 na página tal do livro tal, né? Imagina, a pessoa tinha a obrigação de guardar a informação na mente porque não ia acessar de maneira tão rápida aquilo, né? Hoje não, hoje está tudo fácil, né, e acessível, que é muito bom, né? Não estou falando que aquela época era melhor, mas que é muito bom esse acesso. Hoje as pessoas usam até pouco essa facilidade que tem. Quem nunca pediu para um professor, quando ia para um congresso, trazer um livro, né, de lá, né, na bagagem, né, porque Nossa, eu era campeão de não fazer tinha, isso. não tinha acesso. Então, o curso de Ciências Sociais, ele mais do que trabalhar com as certezas que eu estava quando eu entrei, ele trabalhou muito as minhas dúvidas, né? E isso foi muito bom. Você entra cheio de coisas e depois quando você primeiro passo que você dá é meio que de esvaziar, porque você está trabalhando com um diálogo muito grande, com uma cultura, com uma relação social que você é parte dela. E como que você se distancia disso, se é ou não possível, para fazer essa análise, né? Então,
O cientista social, para o cientista social, esse é o grande desafio, né? Você é da mesma natureza de quem você está observando. Então você influencia, é influenciado. Então isso primeiro foi um choque que eu tive, né? Porque e a outra também da arrogância, né? Do ponto de vista de, nossa, por que que você tem que analisar, entender qual é o objetivo? Vai ajudar? Será que as pessoas precisam de ajuda? Será que elas querem, Será né? que elas querem ajuda? Será que a tua solução é a melhor solução? Então, eu acho que o curso de Ciências Sociais fez para mim foi primeiro dar essa mexida, né? Tá muito, né? O pessoal fala muito hoje em desconstrução, né? Mas o curso de Ciências Sociais ele não te desconstrói, né? Ele te derruba, né? Então, a gente puxa todo o tapete, o toda solo, o tapete, chão. né? Te coloca o teu ego lá embaixo até você entender essa complexidade dessas análises. E isso foi fundamental para a minha vida. E foi fundamental para que eu pudesse ter essa ideia de que você não é capaz de alterar, mudar uma realidade, porque ela depende de tantas conexões, tantas coisas que vão acontecendo ali ao entorno, uma decisão política, um evento climático, né? Uma percepção sobre a interpretação de determinada cultura do uso daquele recurso. E você se sente assim, como é que, por exemplo, o gestor público vai fazer uma lei, né? O cara tá lá em Brasília, né, no ar-condicionado para afetar a vida das pessoas que estão aqui. Então, acho que todo mundo deveria fazer um curso de ciências sociais para pelo menos entender o quanto é que é difícil você fazer isso sem minimamente entender aquele contexto, né? Então, acho que hoje é o que me pondera mais na atuação como secretário do meio ambiente, né, do maior estado brasileiro, da maior porção de floresta tropical contínua do mundo e talvez da maior reserva de conhecimento tradicional associado ao uso da natureza do mundo, né? Então, eu fico toda hora, eu vou para o trabalho e penso assim, como é que eu posso não atrapalhar hoje, né? Porque tem, né? Atrapalha menos, É, né? exato, porque você tem aquela, né? Eu sempre brinco assim, né? Você tem, quando você vai no Carrefour, tem ali aquela pessoa, qualquer outro supermercado, né? Como eu posso te ajudar, né? A minha camisa é o contrário, né? Como eu posso não atrapalhar, né? Porque é muito essa dinâmica, né? Qualquer intervenção que você vá fazer, sem você ter a noção do que é essa vida com as comunidades, com o regime dos rios, que isso impacta muito a vida das pessoas, que não tem só uma Amazônia, tem a Amazônia urbana, tem a Amazônia ribeirinha, indígena, tem um pouco de tudo, tem a Amazônia rural, a Amazônia da agricultura, e que tudo é a Amazônia, tudo tem o seu espaço, o seu lugar, a sua vivência. Então, isso é a primeira coisa, né? Me ajuda, a gente está num mundo muito polarizado, né? Me ajuda a entender que a polarização ela não é boa para nenhum dos lados, né? Por outro lado, a gente não pode ter para a Amazônia uma visão predominante, né? A gente tem que entender, né? A gente tem que entender os apelos de quem vive da agricultura, a gente tem que entender os apelos das comunidades indígenas, a gente tem que entender os apelos das comunidades tradicionais, das cidades da Amazônia. E uma visão de mundo não exclui a outra. Eu acho que esse que é o maior desafio hoje que a gente tem para a implementação das políticas públicas, né? De um lado ou de outro, né? Eu ouvi essa semana, eu não lembro de quem foi, acho que foi do ex-senador Romero Jucá, eu realmente não lembro, mas foi uma frase muito assertiva que eu guardei na mente, que é: nós não vamos resolver o problema da Amazônia nem com capitalismo de 20 anos atrás, nem muito menos achar as soluções no ambientalismo de 20 anos atrás. Sabe, isso deu muito essa sensação de velocidade, de como as coisas mudam, mudam, como a gente tem que entender essas dimensões de atuação aqui, né? E de repente ser menos, né? Eu acho que hoje com as redes sociais está todo mundo cheio de razão, né? E isso é muito ruim às vezes, né? É necessário que a gente possa ouvir mais, entender mais as perspectivas e para quem está no executivo,
né, para quem está no legislativo, para quem ocupa um cargo público e que afeta diretamente a vida das pessoas, isso deveria ser uma condição assim, inexorável, sabe? Uma condição que você não poderia abrir mão. Acho que essa é a maior, é o que eu mais ganhei fazendo o curso de Ciências Sociais, com a inspiração das pessoas que tem aqui. Só para encerrar, lembrei de uma coisa importante agora, que eu sou fruto de uma geração que era fora FMI, fora FHC, né? Era uma sopa de letrinhas, né? Que era muito. Primeiro, a gente tem que entender o que se passa aqui dentro. Eu não quero uma agenda internacional falando o que é prioridade, no caso do FMI, da agenda econômica, né? E isso é uma visão que as pessoas acabam debatendo pouco, mas eu acho que é uma visão muito importante dessa valorização e esse entendimento. Isso é muito Leandro Tocantins. Esse diálogo a partir daqui. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tá tendo um diálogo, às vezes, sobre a Amazônia, sobre agricultura muito cosmopolita, né? E a gente esquece de olhar para cá, né? Olhar como que isso dialoga com a nossa cultura, como isso dialoga com essas várias Amazônias, como isso dialoga com as pessoas que estão aqui. Então, acho que esse é o meu maior trabalho e o maior desafio também, né, que a gente tem. No meio de toda essa carreira que o senhor Uhum. construiu, olhando para as complexidades da vida, da interação entre a natureza, o homem, as cidades, a floresta, como foi esse caminho até chegar à esfera pública, à gestão pública, né? A gente tem uma perspectiva de ajudar de alguma forma. O nosso propósito vem carregado de transformar aquilo que nos incomoda muitas vezes na realidade, que a gente estuda, que a gente vive, mas nem sempre a gente consegue fazer isso porque os acessos não são fáceis nem disponíveis para todo mundo. Eles precisam ser conquistados. E como é que foi, no seu caso, essa trajetória até chegar a um cargo estratégico que antes da SEMA foi na Secretaria de Ciência e Tecnologia, não é isso? E te deu a possibilidade de olhar para esses problemas com possibilidades reais de ajudar a atrapalhar menos, como você mesmo disse. Olha, nunca foi nada programado. Assim, eu nunca pensei, não, meu sonho é ser secretário do meio ambiente, né? Isso eu pego muito da minha mãe, né? Aquela história de um passo de cada. Você faz o teu melhor, né? Para construir coisas que você tem controle sem pensar em querer controlar todas as coisas. Então, nunca foi um papelzinho escrito assim, como ser secretário do meio ambiente, né? Eu sempre fui muito motivado pelo momento. Então, conforme a leitura, né, tanto da vida quanto a leitura dos livros, o contato com os professores, né, isso vai ajustando o teu foco a cada dia. Então, o meu primeiro trabalho, né, acadêmico, tanto de nível de PIBIC, foi sobre a Amazônia, eu lembro até hoje, foi sobre biopirataria, mas da perspectiva do uso do conhecimento tradicional associado, numa discussão muito tipo pós Rio 92 sobre acesso aos recursos genéticos da floresta. Então, era um tema novo, super complexo, com pouco material, mas foram os primeiros trabalhos de campo que eu fiz. E isso foi muito legal. Me conectou de novo com aquilo, né, que eu vivi. Né? Então, no interior de Manaquiri, comecei a entender um pouco mais sobre as unidades de conservação, né? E comecei a ter as melhores aulas da minha vida, né, no campo, com as pessoas que estavam lá, com os ribeirinhos. É incrível a riqueza do conhecimento associado ao uso da natureza. Então, essa foi a minha melhor sala de aula. Tá? E a partir daí eu comecei a trabalhar muito nessa parte da formação de entender de como se formam as lideranças, essas lideranças naturais, as associações comunitárias, né? Isso do ponto de vista do interior do estado, porque na minha cabeça era a maneira como se dava, né, a institucionalização
desse conhecimento tradicional, que era passado de pai para filho, né? No roçado, na pesca, né? Então, até você entender o que é trabalho infantil ou não, é uma coisa muito difícil dentro dessa perspectiva, porque tudo é sala de aula, né? Sala de aula acontece muito mais até, né, nesse dia a dia, né, do que efetivamente ali dentro das quatro paredes da escola. E isso acabou me levando, eu lembro que assim, o meu primeiro trabalho depois de formado foi junto da prefeitura para trabalhar nessa mesma perspectiva com catadores de resíduos sólidos. Então foi minha primeira agenda urbana, né? E aí a maioria dos catadores tinha uma trajetória de ter vindo para o interior, de vir para cá, moravam no lixão. À época tinham moradores ali no lixão, ali da M010. E a partir dali desse trabalho, fiz um primeiro trabalho em forma de consultoria e fui contratado pela Secretaria de Limpeza Urbana para montar um núcleo, né? Um núcleo com as comunidades. Né? Por exemplo, como vai fazer coleta de lixo em área de hip-hop, em área ribeirinha, né? Porque não é o mesmo a oferta. Então, tudo isso sendo construído com a comunidade. Então, era um núcleo de atendimento comunitário, né? De mobilização e atendimento comunitário. Foi um trabalho muito legal, me deu muita experiência, né, desse contato. E a primeira realidade de que tudo é muito difícil na esfera pública, né? Você não tem como contratar, você então é tipo assim, faz do jeito que dá, da melhor maneira possível. Então isso me deu essa capacidade de ter esse jogo de cintura. Aí parei, fui para o mestrado, né? Fui fazer mestrado na UFAM, no Centro de Ciências do Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade da Amazônia, para ter um pouco mais essa experiência da parte bio, né, por causa da sócio, eu já tinha muito, mas entender essa interação da bio é um curso muito, muito bom, porque ele é interdisciplinar, vários professores, a finada Sandra Noda, que era fantástica, professor Henrique, né? A professora Marinês Iguchi, né? O marido da professora Marinês, o Niri Iguchi. Então, também um curso muito bom. E aí essa interação, né, me deu a oportunidade de montar dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia uma área voltada para a inclusão digital das comunidades. Então, olha como vai, né, como as coisas vão juntando, né? Era um programa do governo federal. E aí acabou que, ao longo do tempo, fui chamado para assumir um núcleo que era para implementar uma rede de tecnologia do governo federal aqui na Amazônia, uma rede de pesquisa, né? E que a gente ia conectar até o interior, que foi a gênesis, né? Desse linhão que liga Manaus e que está sendo lançado de maneira subfluvial até conectar o Instituto de Mamirauá e depois usar o linhão do gasoduto. Então, olha como as coisas vão se conectando, né? E aí mudou um determinado governo que eu não tinha uma certa simpatia e pedi para sair. No mesmo momento que eu pedi para sair, apareceu a oportunidade de trabalhar numa fundação, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que trabalhava com comunidades, e eu fiz um processo de seleção para ser superintendente técnico científico. E aí fui para a Fundação Amazônia Sustentável e trabalhei com eles justamente na implementação de vários programas de estruturação dessa agenda de captação de recursos, implementação de projeto, tudo nas comunidades. Então, fechou toda essa minha trajetória, trabalhando com comunidade, levando conexão, vendo essa perspectiva. A gente trabalhava muito com uma metodologia que até hoje, que é a de aprendizagem social, né? Que você avalia os programas e projetos implementados por meio do que deu certo ou não na perspectiva das comunidades. Isso tem uma capacidade de replicação muito grande. Virei fã de tecnologias sociais, tecnologias simples que resolvem problemas, já juntando as questões da ciência e tecnologia. E aí, em 2018, né, eu estava muito bem lá na fundação, trabalhando com isso, eu fui convidado para compor a equipe de transição já do governador eleito, né, àquela altura, o Wilson Lima, para montar todo o plano de governo, né, para que pudesse, no dia 1º de janeiro, assumir já com... E fiquei com a parte do meio ambiente. Né? À época
SEMA e IPAAN. A gente apresentou os dados, conhecia, era uma agenda que eu já conhecia, porque a FAS trabalhava muito próximo à Secretaria de Meio Ambiente. E depois de entregar todo o trabalho, todo o material, fui convidado pelo governador para assumir a Secretaria do Meio Ambiente. E, obviamente, como é que você vai dizer não, né? Difícil, né? Um O mais convite difícil foi desse. dizer, exato, exatamente. E a proposta, né? E aí, obviamente, a gente vinha num momento que eu acho que isso foi muito marcante para mim, dessa mudança de você ter 40 anos de uma política, com seus erros, com seus acertos, mas 40 anos, e a possibilidade de você fazer uma girada de chave. Né? Eu acho que isso foi muito motivador para mim. E quando você está na Secretaria do Meio Ambiente, você também passa, como secretário, a alçar uma outra, digamos assim, um outro patamar, né? Porque você passa a ser olhos do mundo todo. Né? Como eu falei, maior floresta contínua do mundo, maior estado, 97% do território é floresta, são coberturas naturais, além, né, florestas e outros biomas. Então, essa é uma agenda que ela vai te consumir muito a agenda internacional e dentro de um momento de aumento do desmatamento. Já havíamos 2 anos de aumento do desmatamento e nos 4 anos posterior, com meio de pandemia, né? Então, isso foi um ponto que foi talvez o maior desafio da minha carreira, né? Que me garantiu a queda de vários cabelos, né? E a barba extremamente branca, né? Diferente aqui, ó. Aqui eu tava na faz, olha aí, Olha ó. aí, ó. Exato, De lá cabelo, pra cá, exato, a curva do exatamente. desmatamento subindo e a E a, melanina e a indo curva do embora. Cabelo. desmatamento aqui tá aumentando também. Junto, na mesma proporção. Mas foi isso. Então, assim, não foi nada planejado, mas é aquela coisa de cada tijolinho, sabe? Você vai se preparando. Então, hoje eu posso perceber que teve sempre uma linha mestra me conduzindo em todas as experiências profissionais até chegar onde eu estou hoje. Né? E talvez, né, eu seja hoje a soma dessas várias experiências da vida, que eu acho que aí é uma coisa legal, as pessoas elas têm que se expor a essas experiências. Né? Às vezes eu converso com pessoas de Manaus que sequer conhecem outro interior que não seja tipo Manacapuru, Presidente Figueiredo, né? E as pessoas elas não se expõem a uma vivência que pode ter um impacto grande na vida delas a longo prazo. E não é caro viajar pelo Amazonas, se você está disposto a ir de barco, né, a se abrir. Mas isso é extremamente importante. Eu acho que é mais importante do que você estar 4 anos dentro de uma universidade. Então, isso para mim foi fundamental. Então, já que a pessoa não teve oportunidade como a gente de ser criança no interior, ela tem que se expor a essa questão. E hoje está muito fácil, você tem por exemplo, nas unidades de conservação, a gente tem um modelo de turismo que é tipo um turismo de vivência, turismo de base comunitária. A pessoa vai de barco, chega lá, contrata direto com a comunidade, vai dormir na casa da pessoa, comer o que a pessoa come, ouvir as histórias. Então, isso é uma coisa que só a gente tem, isso é muito rico, né? Eu costumo falar que o futuro que o mundo busca tá aqui, sabe? Porque é, se tudo colapsar no mundo, né, se a gente não contar mais com tecnologia, o que vai salvar a gente é o conhecimento da natureza, o que produzir, como produzir, onde produzir, como ler o rio. É essa leitura do mundo, né, desse conhecimento, dessa leitura que não é acadêmica, que vai salvar a gente. Então, se a gente não consegue perceber isso como uma urgência da gente, primeiro, valorizar esse conhecimento, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu também tive uma agenda lá acompanhando toda a parte da implementação e dos resultados do impacto lá das hidrelétricas Santo Antônio de Giral. E teve uma conversa que foi muito marcante para mim com um senhor que foi retirado de uma comunidade para ir para uma vila, que era onde foi estruturado e retirado as pessoas das áreas que seriam inundadas, né? As casas muito bonitinhas, confortáveis, mas casas concreto e tudo, né?
E aí, conversando com ele, senhor Francisco de Assis, né? Eu lembrei seu Chico porque era como a gente chamava, como ele gostava de ser chamado. Ele falou assim: olha, eu achava que na comunidade, ele falando, eu era pobre, mas eu só entendi o que é ser pobre quando eu vim para a cidade. Eu falei: é mesmo, seu Chico, por quê? Porque ser pobre é você querer comer e não ter um rio para pescar um peixe. É você querer comer uma fruta e não ter uma árvore para colher. Então, eu descobri o que é ser pobre quando eu vim para cá, para a cidade. É incrível isso, porque o conhecimento dessa leitura, né, da floresta, dos fluxos, dos rios, isso é muito importante. Mas aí quando você tira todo esse conhecimento milenar, né, e coloca essa pessoa como se ele fosse assim, uma pessoa, um ignorante do ponto de vista, né? Não faz nada, não sabe trabalhar. Cara, ele só está no lugar que ele não deveria estar, né? Porque a valorização que a gente tem que dar para o conhecimento que essas pessoas têm é onde eles são mestres, né? E eles são mestres nessa interpretação. É incrível. Você vai acompanhar aqui no Rio Negro uma pesca de lanço, né? Ela é altamente organizada. A pessoa que está no monitoramento sabe exatamente o cardume que está passando pela maneira como a agita. Então, isso é muito conhecimento. Isso é muito, muito conhecimento. Essas pessoas deviam ser professores em qualquer universidade, né? Mas quando vem por uma política pública que não reconhece tudo isso, você simplesmente tira todo esse conhecimento, né? Igual, né? Você pensa num cara que tipo, o cara é o maior programador da história, manja tudo. Você fala: pô, o cara é muito bom. Beleza, a gente vai fazer umas mudanças aqui e a partir de hoje a gente vai botar ele porque a gente está precisando que ele faça atendimento ao público, né? Acabou com o talento da pessoa. Exato, exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Se você não reconhece, né, todo esse conhecimento associado ao uso e você simplesmente, não, vamos fazer um assentamento aqui, realocar as pessoas para cá, porque a casa de alvenaria é melhor que a casa de madeira. Vamos colocar aqui, né? Então, são essas discussões que a gente precisa ter com muito cuidado para que uma política pública, né, aparentemente boa, né, aparentemente que vai levar saneamento, né, que vai levar energia elétrica, né, tá tirando a pessoa da área que ela é mestre e colocando ela numa área que ela não tem nenhum tipo de conhecimento. Isso é muito injusto, né? Isso é muito injusto, é cruel de algumas maneiras e é isso que a gente, como política pública da área ambiental, a gente tem que estar muito atento. Por isso que é importante das pessoas conhecerem, né? Das pessoas se permitirem, né? Se esvaziarem um pouquinho. Aquela questão, né? Todo mundo tem muita razão hoje, todo mundo tem muita certeza. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Sem dúvida alguma. São muitas perspectivas para a gente acreditar que existe uma melhor que a outra, o que deva prevalecer em relação à outra, né? Exato. E a gestão é um pouco dessa balança que busca o tempo todo estar olhando, conhecendo e tentando equilibrar todas as possibilidades, interesses, necessidades. Nem sempre é possível, né, secretário? O desafio não é possível gigante. e assim, não é que a gente não tenha que ter o diálogo para. Eu não estou falando que escolher levar uma pessoa que não tem saneamento básico para uma área de saneamento básico é ruim. Não, não é. Mas como que a política pública do saneamento conversa com a realidade das comunidades, né? Como que a gente pode fazer com que isso seja acessível do ponto de vista de política pública, né? O Amazonas tem muita experiência boa nisso, né? Tem um programa, por exemplo, Água Boa do governo do estado, que leva água para as comunidades em sistemas menores, simplificados, né? Tem o Prosai no interior, né, que mantém as comunidades urbanas, né, que é essa outra realidade, com a sua vizinhança ao entorno, né? Ou seja, então, todos esses aspectos eles são muito importantes. Outras também que usadas,
que não são de agora, mas são importantes, como o ensino mediado tecnológico da SEDUC, que vai, né, até a comunidade, né, usando, né, a tecnologia. Então, é isso. Brasília tem muito para aprender com a gente, do ponto de vista de política pública, e a gente tem muito a aprender com as comunidades de como, de fato, atender as necessidades do ponto de vista de que as coisas realmente funcionem, né? Então, isso essa talvez seja o maior desafio, mas também a maior motivação, como hoje, estando no cargo de secretário, de poder levar isso como política pública na agenda ambiental, né? Obviamente liderado pelo governador, que é uma pessoa incrivelmente sensível a isso, né? Não sei, o governador vale porque ele também ele é amazônida, né? Teve infância no interior da Amazônia. E a preocupação dele em relação a essa perspectiva de entender e suprir necessidades das pessoas é muito motivador para a gente como secretário, né? Então, essa conversa que eu estou tendo aqui contigo, né, com quem está assistindo a gente, é a conversa que a gente tem com o governador, né, da provocação dele, da preocupação dele a respeito de como suprir essas necessidades. Que nem tudo é importante, mas nem tudo é obra, né? Não estou falando que tipo, de construir ponte, estádio, não tem a sua... Né? Não é esse debate que eu quero, mas assim... quando você faz aquilo que você está impactando diretamente a vida da pessoa, do saneamento, da moradia, do acesso à água, né, do ponto de vista das comunidades, né, de mecanismos simplificados para poder levar licenciamento ambiental para atividades de pequeno impacto ambiental, para pequenos agricultores, né, pagamentos e reconhecimento de serviços ambientais para comunidades pequenas, cara, isso tem um impacto que é muito grande. Então, na minha avaliação, esse tipo de, entre aspas, obra, né, ela é muito mais, tem um alcance muito maior e mais perene, né, do que somente, não, novamente, não que não seja importante, megas estruturas físicas, entendeu? É isso. Muito legal. Olha, para vocês verem o que é um bate-papo de menino do interior. A gente já está quase uma hora aqui conversando e parece que a gente acabou de chegar na conversa, né? É assim que funciona. Quando vocês ouvirem falar disso, olha, o menino ali do interior disse que é bem ali. Não acreditem não, tá? Tem o biquinho ainda, porque o bico é que mede a distância. Não acreditem, porque vai demorar e é longe. Que a gente maior não tem o bico, limite. maior a distância. Exatamente. É bem isso. Secretário, a gente está encerrando, finalizando aqui esse episódio. Um bate-papo muito, muito bacana, muito esclarecedor, inspirador, como é o propósito desse podcast. E eu queria que, para a gente encerrar, você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora sobre esse olhar voltado para as pessoas, de que você falou tanto aqui ao longo da nossa conversa. Por que olhar para as pessoas e olhar de forma curiosa, jamais determinista, dizendo que ela precisa ser assim, assado, mas interessado pela história dela, que é a tal da empatia, que muita gente fala e pouca gente coloca em prática, né? Tem que você deixasse para a gente uma mensagem, que isso ficou muito marcado na sua fala, nas suas experiências, na sua vivência, no exemplo da sua mãe, nas experiências que você teve, da forma como você enxerga as outras pessoas, as pessoas de um modo geral, e como elas podem nos ajudar a construir um mundo melhor para todos nós. Legal. Até não é uma resposta muito fácil, porque depende muito disso que eu falei antes, a pessoa estar disponível para. Então, acho que o primeiro conselho que eu acho que vale a pena, né? Conselho não, mas o primeiro exemplo, eu acho que é isso. A gente está num momento que a gente precisa meio que baixar a guarda. Tá todo mundo meio que numa luta de boxe ou de MMA, sabe? Todo mundo levanta. A primeira coisa que a gente faz é levantar a guarda, sabe? Fechar, porque a impressão que dá é que a qualquer momento vai vir um direto, vai vir um cruzado. Eu acho que está na hora das pessoas se desarmarem, né? E a partir do momento que você faz isso, você se desarma, você se coloca mais atento a outras opiniões. E que não tem nenhum problema você falar assim, cara, gostei desse ponto de vista. Não estava pensando dessa maneira, mas eu gostei desse ponto de vista. Vou rever
a minha opinião porque me foi convencido. Então, entrar num diálogo onde você quer efetivamente entender e aprender, não é que você vai muitas vezes abrir mão da sua certeza, mas sabe quando você entra naquela certeza e de repente alguém fala uma coisa e você fala, caramba, tá aí, talvez eu não concorde com esse ponto de vista, mas é um bom ponto de vista. A gente hoje, por estar totalmente fechado ali naquela guarda, a gente já tem a ideia de que não é bom, não pode pensar dessa maneira, não é legal, e que você tem que ter resposta para tudo para defender o teu ponto de vista. Né? Eu acho que isso é muito ruim, tem sido muito ruim em vários sentidos, em vários aspectos. Né? E em especial para o mundo que a gente quer para o futuro, já que você falou em futuro. Né? A gente hoje o governador lançou várias ações por causa de eventos climáticos extremos que estão cada vez menos espaçados e que estão afetando a vida das pessoas no interior, estão afetando a vida das pessoas nas comunidades. Aquele conhecimento associado ao uso dos recursos naturais está mudando, porque o cenário está mudando. E a gente só vai conseguir fazer as soluções juntos, entendeu? A gente é só uma nave, a gente está só na Terra. E tem uma coisa que me impressiona muito, assim, é que no relato da criação bíblica, né, Deus cria o homem como um jardineiro, um cuidador, um mordomo da criação. Né? E o Papa Francisco, acho que em 2019, ele lançou uma carta dele, né, falando sobre conversão ecológica. Né? E ele toca num ponto muito sensível que é dessa perspectiva de que quando a gente se converte, né, a conversão ela é integral. E ela deve ser acompanhada da conversão ecológica, né? De você se ver como um cuidador, né? Um mordomo daquilo que Deus criou. Acho essa mensagem muito profunda, ela é muito impactante, porque não tem outro caminho, né, para a gente encontrar esse cenário de equilíbrio ecológico se a gente não se vê primeiro como esse cuidador. Né? Não é o cuidador de que eu tenho razão sobre tudo, mas é o cuidador do entender, né, do estar aberto, de pensar em toda essa conexão do equilíbrio humano, ecológico, para a gente poder tomar as melhores decisões possíveis. Né? Como você falou, talvez não tenham decisões certas, mas tenham decisões melhores que as outras que a gente pode tomar. Então, a grande mensagem dessa é hoje. Acho que vale a pena a gente abaixar as nossas guardas. É um momento que a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto humanidade, pensar de uma maneira mais ampla possível, né? E buscar junto essas soluções. Costumo dizer, tem coisas que nós não vamos concordar em tudo, mas eu tenho certeza que tem um núcleo ali de concordância. Né? E por que não a gente gastar todos os nossos esforços agora naquilo que a gente concorda? O que a gente não concorda não é que não seja importante, mas para o momento a nossa prioridade é essa. Todo mundo de acordo? Então beleza, vamos construir primeiro aquilo que é prioridade e depois a gente vai encaixando aquilo que é periférico, que eu não estou falando que não seja importante, mas para as tomadas de decisão, aquilo que é consenso. E tem muita coisa que é consenso para a gente, como, por exemplo, essas questões de como enfrentar as mudanças climáticas, que dão um bom mote para a gente buscar baixar essas guardas, entendeu? Então, acho que esse é o grande desafio e a grande esperança. Né? Se não dá para ser otimista em relação ao futuro, dá para manter a fé. Isso não dá para abrir mão. Mantendo a fé nas pessoas, naquilo que nós podemos ser cada vez melhores e inspirar outras pessoas com o nosso exemplo, a forma como a gente pode lidar com o outro, com as nossas limitações. Baixar a guarda é uma dessas formas de você se abrir para o novo e se inspirar também com aquilo que as outras pessoas podem oferecer para você. Então, quero agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, batendo esse papo fantástico, inspirador de verdade, aberto aí, contado uma parte importante da sua vida que eu tenho certeza que pouca gente que não tem um contato muito próximo com você, talvez não saiba, não tenha tido acesso e que vai passar a olhar para o gestor público mais como uma pessoa. Esse é o principal objetivo desse podcast Inspiradores,
é fazer com que você que está acompanhando a gente aí no YouTube, nas redes sociais, entenda que todos nós temos na nossa essência a inspiração, a forma de mostrar para as outras pessoas com a nossa história que nós também podemos ensinar, assim como nós podemos aprender o tempo todo, não é isso, secretário? Eu quero agradecer mais uma vez, em nome do Estúdio Inspiração, pela sua presença, dizer para você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, para já curtir o canal, ativar aí as notificações, acompanhar, porque sempre vai ter novidade aqui, mais e mais inspiradores passando no nosso canal, para trazer para você novas, diferentes perspectivas de como você também pode se inspirar e encaminhar a sua vida na direção dos seus sonhos, olhando para tantos exemplos legais que podem ajudar você a acender luzes aí em áreas da sua vida que talvez estejam nesse momento com penumbras. Muitíssimo obrigado pela companhia até aqui. Até a próxima, até o próximo podcast Inspiradores e a gente se vê logo logo.